Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Para você que está ligando a TV agora, mais uma vez, muito boa tarde. Olha, eu fiquei muito feliz depois do programa de sexta-feira, né, quando a gente aqui debateu questões referentes à cidade de Montemor, principalmente, diante do retorno que nós recebemos dessa audiência do Brasil Urgente. Nós estávamos tratando desse assunto aí, olha. Uma placa no Jardim Paulista indicando, né, asfalto 100%, mas quando na verdade a realidade é essa aí, olha. Buraco para tudo quanto é lado, esgoto a céu aberto, é um negócio absurdo, Aí o prefeito, Rodrigo Maia, né, com o qual nós entramos em contato, né, aqui do Brasil Urgente para Campinas e região, ele entrou no ar, conversou com a gente, disse que esse aí é um problema de interpretação, que a placa, na verdade, está indicando as obras que estão em continuidade, que estão acontecendo, e a gente acredita nisso. E por isso nós firmamos um compromisso aqui com o prefeito Rodrigo Maia, para que essas obras, né, assim que concluídas, sejam mostradas aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Tem o trechinho do programa de sexta-feira aí, Flávia, quando o prefeito, inclusive, se compromete no mês de junho a entregar essas obras, convida a equipe do Brasil Urgente. Nós estaremos lá, com certeza, mostrando a obra. Eu tomara que seja a obra concluída. Tomara que seja a obra concluída. Dá para mostrar o trechinho do prefeito fazendo compromisso aqui com o Brasil Urgente para Campinas e região? O prefeito Rodrigo Maia, que conversou com a gente na última sexta-feira sobre a situação do Jardim Paulista. E assim como o Jardim Paulista, infelizmente, a cidade de Montemor tem inúmeros problemas. E não é de hoje não, viu? Não é de hoje não. Infelizmente, os 7 anos de governo até agora do prefeito Rodrigo Maia, inclusive, não foram suficientes para amenizar nem metade desses problemas, né? Deixa eu ver o trechinho da fala do prefeito Rodrigo Maia conversando com a gente aqui no Brasil Urgente. Por favor, olho na notícia. Ô prefeito, qual que é o prazo para a conclusão dessa obra aí, prefeito? Nós temos o prazo até o final de junho. Até o final de junho. O senhor topa firmar um compromisso aqui com o Brasil Urgente para Campinas e região? Olha, é o seguinte, eu topo, né? O senhor garante que até o fim de junho está concluída essa obra. Só que se eu tiver cumprido, vocês têm que vir aqui. Porque a imprensa regional, ela vem para Montemor só para mostrar coisa ruim. As coisas não, prefeito, boas que a gente me faz, desculpe, mas mostram. esse... Não, as coisas boas que a cidade promove, e não é o Rodrigo Maia, não. É a cidade, que tem gente bacana que trabalha, e infelizmente a imprensa regional só vem mostrar, infelizmente, a publicidade que denigra a imagem da nossa cidade. Prefeito. Montemor tem muita coisa boa, né? Eu espero você aqui, assim também quando em outros bairros também. Nós temos em Montemor aqui uma educação muito bacana, né? Enfim, eu estou disponível de você para que você possa vir pessoalmente aqui, de repente fazer um programa aqui no final de junho, final do mês de junho, de repente um programa ao vivo aqui no Jardim Paulista para mostrar a situação que está o Jardim Paulista. Prefeito, o senhor está me ouvindo bem aí, prefeito? Estou ouvindo. O senhor está firmando um compromisso, então em junho nós vamos aí, prefeito. Pode vir. E nós queremos mostrar o asfalto nas 45 ruas, que saem mais ruas aí do Jardim Paulista, de outros bairros nos arredores. Agora, e teria muita tranquilidade, terei muita tranquilidade. Se não tiver completado 100%, eu teria muita tranquilidade de mostrar que não foi completo e estamos trabalhando. E então é isso, está marcado o compromisso. Em junho nós vamos até a cidade de Montemor para mostrar, né, a conclusão dessas obras, se é que essas obras vão ser concluídas. Eu estou torcendo para que sim, né? Para que sejam concluídas. E aí sim, né, o Flávio, o Ney, o pessoal aqui da nossa equipe, haja sentido para essa placa, que está indicando asfalto 100%, onde está cheio de buraco, onde tem esgoto a céu aberto, onde falta iluminação pública, onde tem problema de saneamento. Só que nessa mesma entrevista, né, aliás, antes de eu falar dessa mesma entrevista, hoje eu conversei com o prefeito Rodrigo Maia por 10 minutos por telefone, né? O prefeito conversava comigo a respeito, né, da nossa fala aqui na sexta-feira. E como na sexta-feira mesmo eu disse aqui, meu interesse não é brigar com ninguém, bater boca com ninguém, é unir as mãos, as forças, para que a gente possa ajudar a construir uma realidade diferente. Porque aqui no Brasil Urgente, né, não é só problema que a gente mostra. A gente tenta encontrar solução, firmando compromissos, cobrando dos nossos gestores públicos, dos políticos, que, aliás,
quando resolvem problemas, eu digo e repito e vou repetir sempre, não cumprem com mais do que a própria obrigação que assumem quando eleitos pelo povo e quando recebem o salário todo santo mês ali depositados, um bom salário, diga-se de passagem, para ser gestor público nesse país, não é verdade? Então não cumprem com mais do que a própria obrigação. Reafirmei ao prefeito essa minha preocupação, o prefeito reafirmou por telefone nessa conversa que teve comigo que em junho esse problema aí vai estar resolvido e ficamos por assim. Conversei com o prefeito de novo hoje, o prefeito Rodrigo Maia. Agora, na mesma sexta-feira, o prefeito conversou com a gente aqui e fez referências à área da saúde. Ô Ney, por favor, se você puder voltar naquele copiãozinho lá que nós temos da área da saúde, né, aquelas imagens que mostram os centros de saúde, os espaços de atendimento da saúde lá em Montemor, nós conversamos com o prefeito na sexta-feira, o prefeito dizia o seguinte, olha, vocês precisam mostrar coisa boa aqui de Montemor. Montemor tem uma saúde excelente, uma saúde que é, segundo os números do Ministério da Saúde, a 5ª da região, se destaca em alguns casos como a 2ª da região metropolitana de Campinas. Pois bem, eu disse na sexta-feira que nós voltaríamos à cidade de Montemor para mostrar então essa realidade. Nós voltamos, só que o que a gente encontrou por ali não é nada muito interessante não. Olha, infiltração no centro de saúde, gente reclamando, gente falando sobre problema, falta de medicamento, faltam médicos. Esse é o centro de saúde. Você viu a situação do centro de saúde? Olha lá, ó a trinca na parede, ó a trinca na parede. Essa é a situação de um centro de saúde lá de Montemor. Tem problema no hospital, tem problema em uma série de coisas. Voltamos, prefeito, para mostrar a realidade da saúde. E o senhor que me desculpe mais uma vez, mas se isso aí for referência para a região como o 2º melhor, 5º melhor da região metropolitana, fecha tudo, vamos embora, porque o negócio está mais do que feio, hein? Está mais do que complicado. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes na reportagem, aliás, não é uma, são 3 reportagens da Alicia Manjavac a respeito da situação que nós tivemos que dividir, problema que nós tivemos que dividir. E eu quero de novo a resposta da Prefeitura de Montemor. Nós não vamos ficar aqui sem resposta da Prefeitura, muito pelo contrário. O prefeito quiser falar de novo, fala de novo. Se a assessoria quiser mandar a resposta, pode mandar. O importante é a gente debater, discutir, escancarar, mostrar, botar o dedo na ferida quando tiver que mostrar a realidade vivida pelo cidadão. É por isso que eu não gosto muito de números, sabe? Os números mostram uma coisa. Número, para mim, é um negócio muito frio. É um negócio muito frio. Eu prefiro conversar com as pessoas, ouvir da boca do cidadão, né, o que o cidadão tem a dizer. O que o cidadão tem a dizer. Daqui a pouquinho mais detalhes aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Vem comigo aqui que o descaso não acaba, hein? O descaso não acaba. No INSS, um homem com epilepsia tenta a aposentadoria por invalidez. Só que ele teve pedido negado. O homem chegou a receber o benefício por 5 anos, mas agora, mesmo incapacitado, os peritos afirmam que ele está apto a trabalhar. Presta atenção nessa história. Essa história vai revelar um lado muito ruim das perícias do INSS. Muito ruim. Se essa história que esse homem conta aí for verídica, e eu acredito muito nele, né? Porque para se expor dessa maneira, assumir a responsabilidade dessa exposição, a pessoa tem que estar certa do que está falando, é uma denúncia gravíssima. É uma denúncia gravíssima. Deixa eu ver a reportagem, tá aqui, ó. Olho na notícia. Seu Renato sofre de epilepsia há 20 anos. Descobriu que tinha a doença depois de constantes desmaios. Quando eu viajava muito, trabalhava em outras cidades, em outros estados, eu tinha muita tontura dirigindo, mas eu achava que era cansaço. A enfermidade trouxe problemas sérios para a vida dele. Antes era muito ativo e foi até jogador de capoeira. Hoje, aos 55 anos, ele fica apenas em casa e tem muitas limitações. Vários acidentes aconteceram ao longo desses anos por causa dos desmaios e convulsões. Eu me queimei toda a perna, a barriga, o braço, coando café, me queimei mais de uma vez já. Não posso nem ficar perto no fogão. Sofri 4 acidentes de carro. O mais grave, eu entrei embaixo de um ônibus com o carro. E por causa destas complicações, não há como seu Renato trabalhar. Ele procurou o Instituto Nacional do Seguro Social para solicitar um auxílio-doença.
Por 5 anos, conseguiu receber o benefício, mas depois desse período, começaram as dificuldades. Em 2005, teve a notícia de que o INSS tinha emitido um laudo final sobre o problema dele e que havia sido indeferido e que ele estaria apto a voltar para o trabalho. Porém, ele afirma que este médico perito nunca o encontrou e assinou um laudo com informações erradas. Eu era um Renato, que ele tinha meu nome, ele tinha que colocar. De 1,80 m, moreno, praticamente mulato, de 1,80 m e cabelo encaracolado. Por não ter condições de manter um emprego e não possuir renda, ele voltou a morar com a mãe. Minha mãe é uma pessoa aposentada já com 76 anos. Eu estou morando com ela porque separei da esposa. A esposa também não concordava muito com esse negócio da doença. Ele me ajuda no que pode, em tudo, na casa. Mesmo faz compras, eu fico assim meio, né? Mas tem muita coisa que eu não posso fazer, que eu tenho muita dor na coluna. Segundo ele, por causa do laudo falso, foi preciso entrar com um processo no Conselho Regional de Medicina. Mas lá, pediram que seu Renato não tornasse público o caso. O documento que eles pediram para me assinar, eu não queria assinar. Não, mas eles falaram, não, mas Renato, como é que você vai levar o laudo do perito que está com a gente todo e toda a documentação que você trouxe para a gente até hoje, para encaminhar para o Ministério da Saúde, para a ouvidoria, para tudo que você pediu? Você tem que assinar esse documento, senão nós não te entregamos. Deu para entender a história ou não? O cidadão está com problemas graves de saúde, a epilepsia é uma síncope que pode acometer o cidadão que não está fazendo tratamento, ou às vezes até pessoas resistentes ao tratamento com as medicações já implantadas, já existentes hoje, conhecimento médico, científico, né? O cara pode ter lá uma convulsão, entrou em processo de convulsão, perde a consciência momentaneamente, o cara não pode operar uma máquina, né? Não pode dirigir, não pode uma série de coisas, né? Às vezes dá para fazer um servicinho ali, outro acolá, mas é um serviço que não está contente da condição dele, né? Ele não se sente à vontade. E aí o médico assistente, que é o médico dele, né, indicou, ele tem epilepsia, precisa ser encostado. Ele levou essa documentação até o INSS. Por 5 anos ele conseguiu a licença. Aí no julgamento final desse processo, foi indeferido o processo desse cidadão. Indeferido, né? Só que para o indeferimento, né, para que o INSS negasse o recurso, negasse o benefício ao Renato, né, o Renato jamais passou na mão do médico perito. Nunca olhou nos olhos do médico perito. Pelo menos é essa a denúncia que ele faz. Né? Pegaram lá os documentos dele e, com base nos documentos, emitiram um laudo. O laudo foi assinado pelo médico para piorar nas características físicas, né? O médico descreve lá o Renato de 1,80 m. O Renato que a gente viu nas imagens, vai aparecer aí de novo, não tem 1,80 m, né? De cor parda, mulata. O Renato não é mulato. O Renato não tem cabelo encaracolado do jeito que está lá no laudo. É uma denúncia grave. Será que isso realmente passou pelo INSS? Né? Eu, sinceramente, fico muito preocupado. Diante do festival, né, de burocracia, diante do festival de pedidos negados nesse país, tem gente que quer se aproveitar do benefício? Tem. Tem gente que frauda? Tem gente que frauda. Tem gente que acha que está com a dor de dente e tem direito ao afastamento? Tem. Tem gente que, né, é folgado para burro, né? O cara não quer saber trabalhar, não. Quer encostar e levar o dinheirinho na boa. Agora, tem gente que realmente precisa e, quando precisa, vive uma situação como essa. Vive uma situação de total desespero. Vive uma situação de total abandono. E nesse caso aí, para piorar, né, eu vou tratar como erro, né, diante de um erro crasso. Um erro crasso. O mínimo que o INSS pode fazer, né, é rever a situação do Renato. O mínimo. Porque a denúncia é muito grave. Como é que alguém vai lá, leva um documento e, com base nos documentos, sem olhar tete a tete, olho no olho, sem identificar exatamente o que está acontecendo,
e com as características completamente diferentes da pessoa, né? Emite um laudo dizendo que essa pessoa não tem direito, gente. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós procuramos o INSS, Flávia? Procuramos o INSS. O que disse o INSS? Que é para o Renato... o Renato tem que passar por uma nova perícia. E quantas perícias vão ser necessárias para o Renato conseguir o benefício dele, hein? Quantas perícias vão ser necessárias? Mas dá para trabalhar com epilepsia. Será que dá para trabalhar com epilepsia? No grau da epilepsia sofrida pelo Renato? Será que dá para trabalhar com epilepsia? É a pergunta que eu faço. Né? Eu conheço gente que tem distúrbio da epilepsia, né? Sofre com epilepsia, mas não trabalha. Não trabalha porque o cara está aqui do meu lado, daqui a pouco, ele vai pro chão numa crise convulsiva. E faz parte da doença esse quadro. Né? Faz parte da doença esse quadro. E o Renato vai continuar penalizado em cima de um laudo, no mínimo, com informações inverídicas? Vai continuar nessa situação? Então, Renato, a orientação é para você voltar e eu e o INSS, nós vamos voltar junto. Nós vamos voltar junto para poder acompanhar, para poder identificar e tentar saber o que efetivamente está acontecendo. No INSS, nós vamos mostrar esse caso aqui no Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região, porque é um negócio absurdo, né? Negócio absurdo. E o pior de tudo é que às vezes vira regra, né? Assim como o caso do Renato, podem existir outros também. 3 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, depois de uma batida de carro na a Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. É na ligação entre Campinas e Valinhos, muito próximo aqui ao Complexo de Comunicação João Jorge Saad, onde fica a Band Campinas. Imagens impressionantes. O Jean Spaduzano traz os detalhes pra gente. Olho na notícia. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da tarde na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, no Jardim São Gabriel. Segundo a polícia, o motorista teria perdido o controle do veículo quando a esposa foi mexer no rádio. Com o impacto, o poste foi derrubado e o carro ficou atravessado na via. Uma mulher que estava no banco de trás do veículo sofreu traumatismo craniano e foi encaminhada ao Hospital Municipal Mário Gatti. O motorista e a esposa foram levados ao pronto-socorro do São José com ferimentos leves. Testemunhas disseram à polícia que o condutor do veículo estaria embriagado. Ele não foi submetido ao teste do bafômetro porque precisava de atendimento médico. Após o acidente, a pista ficou interditada no sentido centro. Agentes de trânsito da INDEC desviaram o fluxo para a via marginal e a avenida só foi liberada depois de 3 horas. É, que a polícia possa investigar, né? O que tem de gente, mamada, aprontando por aí. Nesse caso, a gente não pode afirmar, porque nem o teste do bafômetro foi feito. Né? Mas o que tem de gente enchendo a cara, matando por aí, provocando acidente por aí, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não. Uma menina de 12 anos foi violentada pelo padrasto em Americana. Segundo a mãe, a garota não contava sobre os abusos porque era ameaçada. Né? E assim como nesse caso, outros tantos acontecem por aí. Por isso que a gente pede aqui, denuncie. Denuncie. É horrível, caso de estupro contra criança. Né? A Carla Ramil é quem tem os detalhes e traz pra gente. Olho na notícia. Uma infância roubada, uma família em desespero. Esta menina de 12 anos, mesmo tão jovem, já enfrenta problemas de adulto. Ela é mais uma vítima da violência sexual. Assim como em outros casos mostrados aqui no Brasil Urgente, os abusos eram cometidos por alguém que deveria oferecer carinho, proteção, segurança. O padrasto, Celso Alves da Costa, de 41 anos, é apontado pela garota como autor dos estupros, que começaram quando ela tinha apenas 10 anos. A mãe percebeu que a filha andava deprimida, calada, mas não fazia ideia do que entristecia a criança. O comportamento dela na escola, no judô, inclusive foi a ajuda do professor dela. Se não fosse a ajuda dela, sozinha eu não ia conseguir, porque ela não se abria comigo. Eu falava com ela, conversava com ela, ela só chorava. A garota disse à mãe que tinha medo de contar o que acontecia, porque era ameaçada pelo padrasto. Ameaçava ela de morte direto, se ela contasse para mim ou para alguém, ele matava ela, matava eu, pegava a nenezinha que é minha e dele e sumia no mundo, ninguém mais ia ver a nenezinha. Mesmo separada do homem há mais de 1 ano, a mãe relata que os estupros continuaram a acontecer.
O último abuso foi há cerca de 15 dias, quando a menina estava sozinha em casa. Eu estava sozinha, porque ela estuda das 4h20 até 9 horas da noite. Ela ficava aqui sozinha. O comportamento do homem nunca levantou suspeitas. Segundo a ex-companheira, ele tratava a criança como filha. Era carinhoso e preocupado. Porque o comportamento dele, assim, parecia que era um de pai, sabe? Um amor, assim, um carinho. Dá pra ver, mas não pensava que ele ia fazer e ter a coragem de fazer o que ele fez com ela. Depois de 2 anos de abusos constantes, a menina ficou traumatizada, quase não fala e preocupa a família. Para tentar minimizar o sofrimento, a garota tem sido acompanhada por uma psicóloga. Ela conversa mais porque ela é muito... o jeito dela é esse aí, ela é calma, ela é sossegada. De acordo com a avó da vítima, Celso, que está foragido desde que a família o denunciou à polícia, era usuário de drogas e sempre arrumava confusões. Ela conta que ele já ameaçou de morte com esta faca. Se minha filha não tivesse pedido ele ter me matado, eu estava dormindo lá no meu quarto e meu irmão na sala aqui no sofá. A mãe da garota está desesperada. Com lágrimas nos olhos, ela diz que não se conforma com o que aconteceu com a filha e pede justiça. Quero justiça o mais rápido possível. Ele tem que pagar pelo que ele fez com ela. Porque não é justo um cara desse ficar solto. São dois momentos, duas realidades aí nessa família, né? Primeiro a garota, né? E um abuso sexual é um trauma, gente, insuperável. É algo que a pessoa vai carregar pro resto da vida dela, né? Porque o abuso sexual, o sexo não consentido é seguido de violência. É a pior violência que alguém pode cometer contra uma mulher. É a pior violência que alguém pode cometer contra uma mulher. Porque a gente fala que denuncie. Se o cidadão está começando agora, ele pode piorar, né? Ele vai, te abusa, aí depois os abusos se tornam frequentes, depois ele te mata. Ele te mata. Atenção, mulher, denuncie. Não se cale diante de fatos tão graves como esses, né? Então, estou dizendo aqui que são 2 momentos. Primeiro da garota, né, com um trauma insuperável. Insuperável. Mudou o comportamento da menina. A menina tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas, ela vive calada, né? O que você imagina que está na cabeça de uma criança, de um adolescente? Como é que está a cabeça dessa menina, né? Completamente descompensada, né? Diante dessa violência. Esse é um primeiro momento, para mim é o mais grave. Agora, você imagina a dor dessa mãe, né? Que levou para casa o agressor da própria filha. Levou para casa o homem em que ela confiava, com que ela dividia a mesma cama, né? Mas que se aproveitou dessa confiança, segundo a denúncia, e ao que me parece está sendo investigado pela polícia, né? Se aproveitou disso para abusar da garota. Você imagina o desespero da mãe. Você imagina o desespero da mãe, né? Não é fácil, não é fácil. Olha, o homem está desaparecido, né? Por enquanto é suspeito ainda, denunciado pela família. Ainda não há decisão da justiça pelo que a gente está sabendo, mas tomara que a justiça corra rápido nesse caso. Que a polícia possa identificar os elementos, possa apresentar indícios, junto ao Ministério Público, o mais rápido possível, tirar esse camarada de circulação. Se essa história aí for verdade, for confirmada, né, embora a gente tenha que acreditar aí na mãe e no pai, no ordenamento jurídico nós temos que respeitar, né, a apuração da polícia, o indiciamento, né, do caso. Então, o homem ainda é suspeito, mas tem que ser preso o mais rápido possível se isso tudo que essa menina disse, essa mãe disse, se tornar verdade. O mais rápido possível, cadeia nesse cara. Cadeia nesse cara. Porque quem tem coragem de abusar, de estuprar, né, de atacar uma criança, uma adolescente, é bandido da pior espécie. Bandido da pior espécie. Tem que mandar pra cadeia um camarada desse. Não dá pra ficar solto vivendo em sociedade, não. Não dá mesmo. Vem comigo aqui, ó.